Olá pessoal, dando sequência no nosso mini curso, nesse quarto momento nós vamos ver a grande área da filosofia, lógica. A lógica, pessoal, é um campo da filosofia que estuda a estrutura formal dos enunciados e as suas regras. Ela serve para pensarmos corretamente, pois para uma proposição ser verdadeira, ela deve ser lógica, ou seja, é impossível filosofar sem o auxílio da lógica. A lógica ela é a base mais elementar do nosso raciocínio. Como que a gente pode pensar isso? Se Lucas está sentado, logicamente ele não está em pé, porque uma coisa automaticamente nega a outra. Então, desse raciocínio mais básico que eu acabei de demonstrar aqui para vocês, que eu acabei de explicitar aqui para vocês, a gente pode alçar voo para os maiores. Ou seja, é uma grande questão que a gente pode ver lógica, que até os agnósticos levantam muito. Se Deus é onipotente, pode tudo, e a gente pedir para ele fazer uma pedra que seja indestrutível, mas logo depois pedir para ele destruir essa pedra, isso é possível? Olha só como que a gente se encontra com um argumento lógico, como uma coisa pode ser e não ser ao mesmo tempo. Então a lógica é esse campo da filosofia que vai cuidar explicitamente da estrutura formal, ou seja, da formalidade, de como as estruturas das palavras estão em uma frase, nos enunciados e as suas regras, para ver se aquilo que está sendo explicitado realmente se mostra compatível com a realidade. E isso é essencial para que a gente possa pensar corretamente, pois para uma proposição ser verdadeira, necessariamente ela deve ser lógica. O ilógico, ele foge do campo da razão, e a filosofia, por ser esse saber, então, que necessita da lógica, que necessita da razão, estaríamos entrando em outro âmbito, coisa que, por exemplo, os místicos fazem muito. O místico é aquele que está para além deste mundo, está para além da razão. Então, ele quebra esses limites lógicos, mas no campo da filosofia, para um raciocínio ser significativo, ele deve ter lógica, tá certo? E é impossível a gente filosofar sem a lógica, porque é pela lógica que eu justifico a minha ideia. É pela lógica que eu defendo o meu argumento. Quando os filósofos estão debatendo, qual que é o grande ponto deles? Os seus argumentos. E o que um argumento de um tem, que ele fala, olha, o meu está mais correto do que o seu? A lógica. A lógica é imprescindível, então, no campo da filosofia. É pela lógica que a gente defende o nosso ponto de vista, é pela lógica que a gente constrói a nossa argumentação, é pela lógica que a gente defende as nossas principais ideias, tá certo? A lógica tem origem na palavra grego logos, que significa razão, palavra, e ou argumentação, linguagem. Então, é uma palavra grega, como várias das nossas palavras surgiram lá na Grécia. A lógica vem do logos e está inteiramente ligado com a lógica, com a argumentação, com os enunciados e com a linguagem. Ao falarmos e por meio de argumentos tentarmos defender o nosso ponto de vista, nós pressupomos um sentido naquilo que está sendo dito. E quando a gente então está explicitando e coloca um sentido, o papel da lógica filosófica é imprescindível, porque é aqui que eu vou defender, como eu falei anteriormente, aquilo que eu estou tentando dizer. Ou seja, quando o filósofo estava defendendo, vamos pegar o exemplo da filosofia política, que o melhor tipo de governo é X, por quê? Porque tem uma lógica por detrás disso, tem uma lógica que subsidia esse meu ponto de vista. A gente pode encontrar também uma base lógica desde os pré-socráticos, mais uma vez Parmênides aparecendo aqui com a lógica do ser é, não ser não é. Aqui a gente já encontra o princípio da identidade, ou seja, A é igual a A, copo é igual a copo, não tem como eu diferenciar isso. Uma coisa necessariamente é igual a ela, e a partir do momento que eu digo que uma coisa é igual, idêntica a outra, ela nega o seu contrário. Por exemplo, este copo é laranja. Lógico, este copo necessariamente ele não é preto, ele não é branco. Por quê? Porque ele é laranja. Então nós temos o princípio da identidade, que é o quê? É a identificação daquilo que eu falo com o ser de uma coisa, e a partir do momento que essa coisa ela se identifica, ela nega todos os seus contrários. Então, se a gente tem o princípio da identidade, necessariamente nós já temos o princípio quê? Da negação. Se uma coisa é igual, tudo que é contrário a essa igualdade é o contrário, é negado, é falso que aquela coisa é. Então, o princípio da identidade, o princípio da contrariedade, ou seja, é contrário àquela primeira explicitação que eu fiz. Então, isso já surge lá desde Parmênides.
E depois, ainda na filosofia antiga, a lógica vai ganhar um outro grande ponto. Essa lógica mais elementar que a gente está falando aqui, que é com Aristóteles. Ele vai desenvolver um longo estudo sobre a lógica e ele denominou como o campo da analítica. Então a lógica para Aristóteles ela está no campo da analítica, da análise do discurso. Ela deve ser utilizada como um instrumento para pensar corretamente, pois para eu pensar corretamente meu discurso deve ser lógico. E de modo geral, ele vai defender esses três princípios e agora sintetizando, trazendo uma síntese de tudo que o Parmênides já havia falado e sintetizando isso em três princípios. Aqui eu coloco referência para esse terceiro princípio, que é um princípio que Aristóteles traz. Então a gente tem o princípio da identidade, A é igual a A, uma coisa é igual a ela mesma, tá certo? A partir do momento que ela é igual a ela mesma, ela nega todos os contrários, que é o princípio da contradição. Então A é igual a é diferente de não A, pois não há a possibilidade de ser ao mesmo tempo duas coisas. E aqui o Aristóteles ele vai trazer o princípio do terceiro excluído. O que significa? Se ela é isso e não isso, necessariamente ela não pode ser aquilo. Ou seja, há uma terceira possibilidade que lhe é excluída a partir dessa negação, dessa identidade da negação dos contrários, a terceira possibilidade é excluída. O Aristóteles então vai escrever muito sobre os silogismos. Olha como é que a lógica nos ajuda a pensar coisas elementares, coisas que, por exemplo, a gente vai encontrar no Kant, depois quando entra aquele debate de como surge o conhecimento, que são os silogismos. Olha um silogismo elementar interessante. Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, olha só, se Sócrates é homem e homem é mortal, necessariamente Sócrates é mortal no nosso terceiro esquema aqui. Por quê? Porque seguindo as regras lógicas básicas da lógica, se eu falei que Sócrates é igual a homem, homem é igual a mortal, necessariamente há uma identidade nesse terceiro ponto, que é o quê? Sócrates é mortal. Olha só, pela lógica, a gente consegue deduzir isso. Eu, Lucas, sou homem, humano. Todo humano é mortal. Logo, Lucas é mortal. Olha como é que a lógica me auxilia a partir dos seus princípios a pensar corretamente. E o seu contrário aqui também explicita. Lucas é homem, todo homem é mortal, logo Lucas não é imortal. Porque se eu sou homem e homem é mortal, eu não posso ser imortal. Então olha o princípio da diferença aqui, tá certo? E o terceiro excluído, se uma coisa é, ela não pode ser ao mesmo tempo o seu contrário, nenhuma terceira coisa que fuja a este exemplo. Então Aristóteles vai fazer esse silogismo, o famoso quadrado aristotélico, vai construir a lógica formal, a proposicional, e a gente vai ter na nossa modernidade, também no período contemporâneo, a construção de várias outras formas de lógica. A lógica dedutiva, a lógica proposicional que eu falei anteriormente, a indução e a analogia. No século XIX, aparece também, sobretudo, a matemática ou a lógica simbólica, então, para que a gente pense isso. Aí aqui vão surgir outros grandes nomes que vão aparecer muito vinculados também com a filosofia da linguagem, que é o Russell, o Wittgenstein. Eles vão falar muito dessa questão da lógica e da possibilidade da verificabilidade. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso lá na filosofia da linguagem. Então, em síntese, pessoal, a lógica é o campo da filosofia que estuda a estrutura formal dos enunciados e as suas regras. Ela serve para pensarmos corretamente, pois, para que uma proposição seja verdadeira, ela necessariamente deve ser lógica. Se é necessário ter lógica para se ter verdade, é impossível filosofar sem verdade. E aí? As coisas que você anda pensando têm lógica? Você age mais pelo ilogicismo? É possível alguma coisa ser ilógica e ser correta ao mesmo tempo? Como que a gente deve guiar a nossa vida no âmbito da lógica atualmente? Fica uma pequena reflexão e nos encontramos no próximo vídeo. Continue aí conosco.